Moisés, segundo a Bíblia, foi um descendente dos hebreus que, obedecendo a Deus, teria libertado seu povo do cativeiro no Egito e liderado uma longa peregrinação até a terra de Canaã. Toda a vida de Moisés, seus atos, seus feitos, suas leis, é relatada em 4 livros da Bíblia: Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que somados ao Gênesis formam o Pentateuco. Diz a Bíblia que algumas tribos nômades da Palestina abandonaram o solo semiárido daquela região e partiram para o Egito. Chegando lá, foram escravizados e submetidos a trabalhos forçados durante longos anos. No século 13 a.C., a opressão chegou ao auge quando o faraó mandou matar todos os filhos homens do povo de Israel, pois estavam se tornando mais numerosos que eles. Nascimento e juventude. Moisés, filho de Joquebede e Anrão, da tribo de Levi, nasceu no Egito, na época em que o faraó determinou que fossem executados os filhos homens dos hebreus. Moisés foi escondido por 3 meses, e depois, quando não pôde mais escondê-lo, sua mãe o colocou em uma cesta de papiro e a escondeu entre os juncos na margem do rio Nilo, enquanto de longe a irmã dele tudo observava. A criança foi resgatada por uma filha do faraó Ramsés II, que tomava banho no rio. A irmã do menino se ofereceu para conseguir uma ama de leite. Assim, ele foi amamentado pela própria mãe. Depois de crescido, o menino foi entregue de volta à filha do faraó, que lhe deu o nome de Moisés. O educou como nobre em ambiente palaciano. Moisés foi adotado e educado na corte como um príncipe do Egito. Alguns historiadores acreditam que o período passado por Moisés entre os egípcios serviu para que ele aprendesse o conceito do monoteísmo, criado pelo faraó Akhenaton, o faraó revolucionário que reinou antes do tempo de Moisés, levando tal conceito ao povo hebreu. A fuga de Moisés. Passaram os anos e Moisés saiu para ver seus irmãos. Notou que eles eram submetidos a trabalhos forçados e maltratados pelo feitor egípcio. Próximo dos 40 anos, após ter matado o feitor egípcio levado pela raiva, é obrigado a partir para um alto exílio, a fim de escapar da pena de morte. Ele ficou na região montanhosa de Midian, situada a leste do Golfo de Acaba. Por lá, casou-se com Zípora e com ela teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. A missão de Moisés. 40 anos depois destes acontecimentos, Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro. No pé do Monte Sinai, o anjo de Deus apareceu a Moisés, numa chama de fogo. Das chamas ouviu uma voz que se identificou como Deus e que anunciou tê-lo escolhido para libertar seu povo do cativeiro egípcio e conduzi-lo à terra prometida. Durante a visão, Moisés recebeu poderes especiais e com eles poderia convencer o faraó para libertar seu povo. Moisés voltou até o palácio de Faraó, a fim de pedir ao faraó, em posse do trono, que libertasse o seu povo da escravidão. Mas o faraó prontamente se recusou e fez pouco caso de Moisés. Deus, vendo a situação, alertou por meio de Moisés que a terra do Egito iria sofrer as consequências caso o pedido de libertação do povo de Israel continuasse sendo negado. Faraó, por sua vez, manteve o pedido negado. 10 pragas. Diante da recusa do faraó, Moisés fez com que o Egito fosse assolado por 10 pragas. A primeira praga lançada no Egito foi a transformação da água do rio Nilo em sangue. A segunda praga veio com a invasão de rãs em toda a região do Egito, inclusive no palácio do rei Faraó. A terceira praga foi a infestação de piolhos em toda a região. A quarta praga lançada no Egito foi a invasão de moscas que assolou toda a região do Egito, e mesmo assim, Faraó continuou com a sua recusa sobre o pedido de Moisés. A quinta praga, e vindo mais pesada que as outras anteriores, foi a morte de todo o gado da região do Egito. A sexta praga foi o aparecimento de chagas em todo o povo egipcio. A sétima praga veio como uma chuva de pedras. A oitava praga foi a invasão devastadora dos gafanhotos que simplesmente acabou com toda a plantação do Egito. A nona praga foram 3 dias de escuridão. O Egito foi coberto por 3 dias de escuridão tão profunda que não era possível as pessoas enxergarem umas às outras.
a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos. Na última e mais dura das pragas, Deus autorizou que o anjo da morte passasse pela terra do Egito e matasse todos os primogênitos, entre humanos e animais, que ali viviam. Só foram poupados os primogênitos daqueles que haviam passado sangue de cordeiro nos batentes das portas, conforme instrução que Moisés havia dado para os israelitas. Nessa praga, o filho do faraó Ramsés II também morreu. Depois das 10 pragas, o faraó concordou em libertar os israelitas, autorizando-os a levar tudo o que possuíam. Os israelitas então iniciaram sua caminhada até Canaã, considerada por eles como a terra prometida por Deus. As pragas bíblicas no Egito também são interpretadas, dentro da perspectiva cristã e da visão hebraica, como uma forma do Deus hebreu humilhar as divindades egípcias. A caminho da terra prometida. Quando Moisés e seu povo estavam a caminho da terra prometida, o faraó voltou atrás e ordenou que suas tropas os perseguissem. Mas Moisés abriu com seu cajado um caminho em meio às águas do Mar Vermelho, e depois da passagem dos hebreus, o mar fechou e tragou os soldados do faraó. Este vídeo está voltado para a história de Moisés, portanto, irei somente dar um resumo sobre o que ocorreu durante a peregrinação de Israel até a terra prometida, por fazer parte também da história de Moisés. Mas deixarei a história de Israel para ser contada em outro vídeo com mais detalhes. Ao chegarem ao sopé do Monte Sinai, Moisés se recolheu para o alto da montanha e recebeu de Deus as 2 tábuas com os 10 mandamentos e uma série de leis que passam a regular as relações entre os homens. Durante 40 anos, vagaram pelo deserto, até que morresse toda a geração escrava, para que só os nascidos na liberdade pudessem entrar na terra prometida. A Bíblia descreve minuciosamente a Odisseia dos Hebreus, fatos que iriam influenciar a humanidade por séculos. Quando Moisés passou das planícies de Moabe para o Monte Nebo, até o cume do Faga, em frente a Jericó, Javé lhe mostrou toda a terra e falou: "Essa é a terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacó, quando eu disse: eu a darei à sua descendência. Eu estou lhe mostrando essa terra, mas você não atravessará até ela." Moisés não entrou na terra prometida com os israelitas porque não obedeceu uma ordem importante de Deus. Seu erro teve repercussão negativa durante a história dos judeus. Hebreus capítulo 11 responde também porque Moisés continuou leal a Deus, mesmo depois de ser informado do seu castigo. Ele tinha esperança futura numa vida eterna plena e feliz. Mas para isso acontecer, a nação de Israel teria de ser preservada até o Cristo vir e resgatar a humanidade com sua obediência até a morte. Até mesmo Moisés advertiu os israelitas sobre a vinda deste Messias e a importância de obedecê-lo incondicionalmente. Isso mostra que Moisés sabia que sua missão ia muito mais além de apenas levar os israelitas até Canaã. Sua missão era tão extensa e importante que ele repetiu 2 vezes no mesmo texto sobre a vinda humilde do Cristo, dizendo: "Jeová teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, dentre os teus irmãos, semelhante a mim. A este vocês terão de ouvir, segundo tudo o que pediste de Jeová teu Deus em Horebe no dia da assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz de Jeová meu Deus, nem tornarei a ver mais este grande fogo para que não morra. Disse-me Jeová: falaram bem tudo quanto disseram. Dentre os seus irmãos lhes suscitarei um profeta semelhante a ti. Porei na sua boca as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele." Morte de Moisés. Moisés morreu antes de atravessar as fronteiras do solo prometido. Tinha 120 anos e foi sepultado no vale, na terra de Moabe, na frente de Bet-Fegor. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-Peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está localizado seu túmulo. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou perante os olhos de todo o Israel.
Os israelitas choraram por Moisés nas estepes de Moabe durante 30 dias, até que terminou o luto por Moisés. Deuteronômio capítulo 34. Como guia religioso, profeta e legislador, Moisés ocupa lugar de destaque tanto no cristianismo quanto no judaísmo. Considerado pela tradição o maior profeta hebreu, sua importância no judaísmo faz com que essa religião seja muitas vezes denominada como fé mosaica. Este é o resumo da história de Moisés, um homem de fé e que ao mesmo tempo teve medo de trilhar o caminho que Deus escolheu para ele, mas isso não fez com que ele fugisse de sua obrigação, deixando uma grande lição para nós de que, independente da época, mesmo vendo com os nossos olhos hoje, quão grande foi este homem. Nós também podemos ser como ele, porque a força que ele tinha vinha de Deus. Muito obrigado por ter ficado até o final deste vídeo. Deixe o seu like e se inscreva em nosso canal para receber novas notificações semanais de vídeos de oração para a sua vida e histórias lindas como esta que está registrada na Bíblia. Até o próximo vídeo.